Olá, tudo bem? Sou Érica Regina, professora formadora do Centro de Formação Antonino Freire, e nesta aula nós vamos abordar o tema da progressão das habilidades na BNCC. Como as habilidades elas progridem das mais simples às mais complexas dentro dessa estrutura. Então vamos lá. Então, antes de mais nada, é importante entender o lugar das habilidades dentro da estrutura da BNCC e dos currículos. Vale lembrar que a BNCC e os currículos estão organizados por áreas do conhecimento. Isso na etapa do ensino fundamental e do ensino médio. Os componentes curriculares, eles apresentam unidades temáticas, objetos do conhecimento e habilidades, sendo as unidades temáticas um arranjo, né, uma forma de organizar a sequência dos objetos do conhecimento. Os objetos do conhecimento são conteúdos, conceitos e processos, e cada objeto do conhecimento está relacionado a uma ou mais habilidades, que são, enfim, as aprendizagens essenciais que se exige, né, que se propõe aos estudantes brasileiros em cada etapa da educação básica. A estrutura, a organização funciona dessa forma. Nós temos aqui um exemplo do bloco de anos do 6º ao 9º ano, arte, ensino fundamental. Nós temos aqui as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e o conjunto de habilidades relacionadas a esse objeto do conhecimento. A unidade temática, artes visuais, objeto do conhecimento, no caso, contextos e práticas, e aqui nós temos as habilidades número 1, 2 e 3. Vale lembrar que as habilidades, elas são indicadas por um código, o código alfanumérico, sendo que o primeiro par de letras representa a etapa da educação básica. No caso aqui, nós estamos com o ensino fundamental. O primeiro par de números representa o bloco de anos ou o ano em questão, no caso aqui do 6º ao 9º ano. Alguns componentes curriculares estão organizados por blocos de anos. No caso, o componente arte funciona assim. O segundo par de letras, vamos lembrar, representa o componente curricular em questão. No caso, arte. E o último par de letras representa o sequenciamento da habilidade, né, o lugar em que ela está ordenada. As habilidades, elas são compostas por um verbo ou mais, um componente do verbo e um modificador. Vamos aqui na habilidade número 2, para simplificar. Nós temos aqui dois processos cognitivos, pesquisar e analisar. Esse é o verbo, essa é a aprendizagem específica. Aí nós temos o componente do verbo, diferentes estilos visuais, e o modificador, contextualizando-os no tempo e no espaço. Então, as habilidades, elas são compostas por um verbo, um complemento do verbo e um modificador. É importante destacar que o avanço, né, a progressão das habilidades, elas sempre vão das mais simples às mais complexas. Não estão relacionadas somente aos processos cognitivos, ou seja, aqueles verbos que indicam uma ação, analisar, pesquisar, entender, reconhecer, indicar e etc. Mas também aos objetos do conhecimento, que vão ficando cada vez mais sofisticados, e aos modificadores, que podem ir de uma escala mais global a mais regional e vice-versa. Então, vamos ver na prática essa progressão por essas categorias. Então, progressão das habilidades com relação aos processos cognitivos, a gente pode ver aqui esses exemplos: identificar, explorar, experimentar e criar. Então, aqui a gente vê que há nesses exemplos, há uma progressão. Identificar é um processo cognitivo muito mais simples do que explorar, que, por sua vez, é um processo cognitivo mais simples do que experimentar, que, por sua vez, é um processo cognitivo mais simples do que criar. Então, a gente tem também um encadeamento desses processos. Para se chegar à aprendizagem da criação, ao processo, à capacidade, à habilidade de criar, é interessante, e faz parte do processo mesmo, que o estudante, ele experimente, né, que ele saiba experimentar, e que antes disso ele explore, e que antes de explorar ele desenvolva a capacidade de identificar. Então vamos ver um exemplo de como a habilidade progride em termos de objetos do conhecimento. Vamos lembrar que objetos do conhecimento são conteúdos, conceitos e processos. Então nós temos aqui um primeiro objeto do conhecimento, no caso aqui o exemplo de arte, contextos e práticas. Na sequência,
elementos da linguagem, materialidades, notação e registro musical, processos de criação. Percebam que há uma conexão, né, com os processos cognitivos, os objetos do conhecimento também avançam gradativamente e vão ficando cada vez mais complexos e mais sofisticados. Com relação aos modificadores, nós temos aqui vida cotidiana, né? Trazer algum elemento para a vida cotidiana, para o contexto do estudante. Aí nós temos outro modificador, que é na natureza e em objetos cotidianos. Percebam que ele já vai avançando um pouco mais, inclui o elemento da natureza. De modo individual, coletivo e colaborativo, vai deixando esse modificador cada vez mais complexo e mais elaborado. Então, resumindo, as habilidades, elas não progridem somente no que diz respeito ao processo cognitivo, né, ou a ação, o verbo, mas também aos objetos do conhecimento e aos modificadores. Nesse sentido, a gente vai ter aí uma progressão em 3 categorias, ou seja, a habilidade ela vai ficando cada vez mais complexa. E aqui tem um elemento que eu gostaria de destacar na BNCC, que chama-se articulação vertical. O que é isso? Ele é uma conexão, né, de elementos, uma conexão de planejamento, de desenvolvimento de habilidades entre ciclos e anos. O que acontece normalmente, na nossa prática diária, o que é o costume da escola, é que os professores de um mesmo ciclo ou de um mesmo ano se reúnam para fazer o seu planejamento. E o que a BNCC propõe, né, em termos de planejamento, é que os professores de diferentes ciclos e diferentes anos, por exemplo, sexto e sétimo ano, sétimo e oitavo, se reúnam para fazer o seu planejamento, de modo que eles possam pensar na progressão do estudante a partir desse planejamento. Como o estudante do sexto ano vai progredir para o sétimo, quais são as habilidades necessárias, já entrevendo os entraves e as possibilidades para essa progressão. Também está ligada à articulação vertical o desenvolvimento das habilidades fundamentais para seguir aprendendo. É garantir que o estudante, por exemplo, lá no oitavo ano, desenvolva as habilidades do primeiro ao sétimo ano, para que ele tenha condições de continuar aprendendo a partir desse ano em que ele está agora, o oitavo ano no caso. E também a articulação vertical está relacionada às habilidades, que elas devem sempre ser exploradas, das mais simples às mais complexas. Na BNCC, a gente pode identificar 3 grupos específicos de habilidades. Habilidades ligadas à observação, habilidades ligadas à transformação e habilidades ligadas à compreensão. O primeiro grupo de habilidades, as habilidades ligadas à observação, são aquelas habilidades mais simples. Elas estão ligadas ao reconhecimento de fatos e à reprodução de conhecimentos observados. Elas ajudam os alunos a entender e a interpretar o que é lido em um texto. É o primeiro passo para a resolução de um problema, ou seja, é lê-lo e interpretá-lo. Os processos cognitivos relacionados às habilidades ligadas à observação, por exemplo, são observar, reconhecer, indicar, representar, apontar, identificar e localizar. Na prática, se a gente fosse aplicar isso numa atividade, por exemplo, na leitura de um texto, seria reconhecer e identificar os elementos dessa narrativa, personagens, situações, enfim. Pode-se fazer também alguma atividade relacionada com imagens, com mapas e etc. Já as habilidades ligadas à transformação, elas dependem, inicialmente, né, do desenvolvimento das habilidades ligadas à observação. Então, há aí uma relação, uma conexão, uma relação de dependência entre elas. Então, uma vez que o estudante desenvolveu as habilidades mais simples, mais básicas, aquelas ligadas à observação, ele pode avançar, né, para desenvolver operações mentais que envolvem a transformação de informações. Essas habilidades ligadas à transformação, elas estão relacionadas a procedimentos que alteram dados interpretados. Os processos cognitivos relacionados a esse tipo de habilidade são ordenar, medir, calcular por estimativa, compor, decompor, classificar, seriar e conservar. Aí nós temos aqui um terceiro grupo de habilidades, que é as habilidades ligadas à compreensão.
Essas habilidades, elas envolvem ações muito mais complexas do que as das habilidades de transformação e observação. Então, necessariamente, é importante que o estudante tenha desenvolvido essas duas primeiras categorias de habilidades, para que ele possa desenvolver a compreensão. Então, essas ações, elas são mais complexas no processo de desenvolvimento e envolve a utilização do raciocínio para a resolução de problemas, solucionar novas situações. Essas habilidades, elas estão relacionadas à compreensão de cenários complexos, à formulação de proposições, à realização de diagnóstico e à apresentação de soluções. Então, os processos cognitivos relacionados a habilidades da compreensão são avaliar, analisar, julgar, criticar, explicar causas e efeitos, argumentar, justificar, apresentar conclusões e fazer prognósticos. Na prática, em uma atividade, isso poderia ser relacionado, ou poderia ser exigido do aluno que ele argumentasse, por exemplo, sobre a importância da vacina, considerando o efeito que ela tem no organismo, né, no corpo humano, e o histórico de como as vacinas, elas têm beneficiado a saúde humana em geral. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. A gente continua com o nosso tema de progressão das habilidades e sequência didática, né? Como as habilidades elas vão ser colocadas numa sequência didática na prática, no nosso próximo encontro. Até lá.